O tema nesta manhã, não sei se consegue colocar o tema aqui, não é? Depois a Tati vai colocar para nós o tema ali. As astutas ciladas do diabo é o tema dessa mensagem, não é? Na ceia passada, em outubro, exatamente no culto das 8h30, Efésios 6, a partir do versículo 10. Na ceia do mês passado, eu comecei a falar com vocês sobre esse tema, não é? As astutas ciladas do diabo. Dando um ensinamento quanto nós precisamos ficar atentos com relação ao inimigo. Há igrejas e há pessoas que eles tendem a ressaltar a obra do diabo. O culto todo é o diabo sendo entrevistado, são espíritos malignos sendo entrevistados, dizendo que vão fazer, o que não fazem, é um show, não é? E há igrejas, por outro lado, e há pastores que, inclusive, há pastores e há teólogos que eles negam a ausência do diabo, infelizmente. Que negam a ausência do diabo, que no final das contas é como se fosse aquele pensamento grego-judaico lá dos primórdios, de que tudo é Deus. Inclusive as coisas ruins, de alguma forma, é Deus também fazendo, não tem diabo, não tem demônios. Isso não existe, isso é o folclore da cultura judaica cristã que foi implantada, isso não existe. Isso é um problema quando a gente vive nos polos. E eu sempre disse para vocês que me preocupa muito, pessoas que vivem nos polos, não é? É uma pessoa que é muito espiritual, tudo é Deus, tudo é o diabo, não é? Um espirro que deu, uma tropeçada que tropeçou, o carro que furou o pneu, tudo foi uma obra de Deus ou do diabo. E aquelas que nada é Deus, tudo é obra do acaso, tinha que acontecer, como existe um movimento de rotação, translação, como um dia cai a chuva, um dia cai o sol, as coisas da vida, e não compreendem nunca se é uma agir de Deus ou se é uma intenção do inimigo. Isso é um problema. É por isso que para a igreja, os apóstolos e o próprio Cristo sempre recomenda o bom senso, sempre recomenda o equilíbrio. É por isso que nessa manhã eu venho, nessa segunda mensagem, preguei isso na ceia do mês passado, e quero seguir hoje, e hoje eu quero tratar com vocês sobre a armadura de Deus, sobre as armas espirituais que nós precisamos ter. No mês passado eu falei isso para vocês usando bem o título, não é? Usando bem o título. Conseguiu o título ainda, Tati? Para o pessoal ver. Acho que foi enviado lá para vocês. Só para ficar aqui na imagem. Das astutas ciladas do diabo, não é? Astuta de astúcia. Então, veja uma coisa. Se a gente pega aqui as pessoas mais experientes desta igreja, os homens e mulheres vividos, experientes, nós não chegamos ao tantinho do diabo. Porque a nossa vivência, 70 anos, no máximo 120 anos, 100 anos, o diabo não é eterno, porque eternidade é só um atributo de Deus. Eternidade diz de algo que sempre existiu. Então o diabo não é eterno. O diabo é imortal. Né? Vamos matar o diabo, não se mata o diabo. Vamos matar os demônios, não se mata os demônios. Eles são imortais, mas não são eternos, porque eterno diz de algo que sempre existiu. Então Deus é eterno. Ou seja, os anjos, eles são imortais, mas não são eternos, porque existe um começo da formação dos anjos. Mas não se pode matar o diabo, porque ele é imortal. Então veja, desde a eternidade, há muito tempo, o diabo veio à existência. Olha o tempo que ele tem de vivência. Se Satanás conseguiu virar o entendimento de uma terça parte dos anjos, o que poderá fazer conosco? Então veja bem, como o diabo é astuto, como ele tem astúcia, e como é que ele usa essas astúcias? Com ciladas, colocando armadilhas, camuflando situações para engambelar as pessoas, para pegar as pessoas.
Como os gregos, depois de, me parece que mais de 10 anos de batalha, de cerco a Troia, como é que os gregos, de acordo com a cultura grega, né, das histórias, das grandes batalhas, como os gregos venceram os troianos? Com astúcia e com cilada. Depois de muitos anos, eles inventaram lá o cavalo, fizeram todo um cavalo, com os restos dos barcos deles mesmos, e colocaram nos portões de Troia. E o cavalo era um símbolo para os troianos, porque a cavalaria troiana era muito famosa. Eles tinham o cavalo como símbolo, então eles pensaram, é um presente dos deuses. Mas na verdade foi construído pelos gregos com astúcia, e aquele cavalo foi uma cilada, porque dentro dele estavam os soldados gregos, e quando entraram em Troia, eles conseguiram abrir os portões e arrasaram com Troia. Então veja, às vezes o diabo utiliza de situações que parece que é uma bênção. Ah, que coisa boa! Esses dias nós conversávamos com alguns irmãos de pessoas que aparecem na vida da gente. Parece que pessoa boa, a coisa mais querida, daqui a pouco quer dar um golpe na gente. Daqui a pouco nos mexe em confusão. Esses dias, sexta-feira agora, conversando com o irmão aqui. Sabe, parece ser uma bênção de Deus, a pessoa tão querida, tão mimosa, tão prestativa. Daqui a pouco, quando você viu, você está dando dinheiro para essa pessoa, está emprestando dinheiro, está fazendo coisa, daqui a pouco você está engambelado. Meu Deus do céu, gente, misericórdia. Sabe, passou por aqui uma pessoa que deu um golpe em muita gente na igreja, inclusive queria dar na igreja. E aí, sabe, a gente muito boa, querida, prestativa, sabe, tudo dava um jeito. Olha, faliu empresas na cidade, esse camarada. Eu recebi uma carta de recomendação dele, que tinha vindo da Assembleia de Deus. Aí quando eu liguei para o pastor da Assembleia de Deus, da onde ele tinha vindo, de Caxias, o pastor disse, pastor, esse cara, ele é estelionatário. Ele falsifica documentos, eu nunca dei carta para ele. O cara tinha falsificado uma carta da Assembleia de Deus e falsificou a assinatura do pastor. Olha só que malandragem. Então, veja, gente, como tem pessoas maquiavélicas, o cara procurado por falsidade ideológica, né? Falsidade ideológica. E uma ficha corrida terrível. E parecia ser uma pessoa tão querida, tão gente boa. Olha que coisa maligna. Então, veja o quanto nós precisamos ficar atentos. Semana passada eu disse para vocês também que o diabo ele é mestre em distorcer o que Deus diz. Quando a serpente chega para Adão e Eva, ela dizem assim, é verdade que Deus disse que se um dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer? Não, mas não é bem assim. Sabe, o diabo ele é mestre em distorcer aquilo que Deus diz. Ou então aquilo que pessoas de Deus dizem. Eu não sei se você família, você marido, mulher, já quis dar um atrito na sua casa. Você disse uma coisa e o marido entendeu outra coisa. Já quis dar um pepino. A mulher disse uma coisa e o marido já entendeu uma outra coisa. Não estou falando isso. Eu nunca vou esquecer, uma vez eu orando numa igreja, e quando terminei de orar, a irmã veio para mim, faceira, pastor, isso aqui foi um tumulto, era muita gente que queria que eu orasse, que eu falasse, e a irmã veio e disse assim, pastor, as minhas mãos estão pegando fogo. E eu disse assim, então vai orar pelos enfermos. Eu disse isso, então vai orar pelos enfermos. Eu vi que ela mudou o semblante, ficou assim fechada, e ficou assim parada. Mas o que é isso, pastor? E eu atendendo o outro, falando com ele, o que, minha irmã? Como é que o senhor me diz uma coisa dessa? Eu disse, mas o que eu lhe disse? O senhor me mandou queimar no inferno. Eu digo, eu mandei a senhora orar pelos enfermos. Pode ser um sinal, sei lá, a mão está quente, está pegando fogo, sei lá. Vai orar pelos enfermos. Ela entendeu que eu tinha dito para ela queimar no inferno.
Olha só como é que troca as coisas, né? Então veja como nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes por trás disso está o inimigo. Outra coisa importante, semana passada eu disse aos senhores e às senhoras de que precisamos cuidar, porque o diabo, obrigado querido, o diabo vai querer trabalhar no nosso coração ferido, no nosso coração amargurado. E a Bíblia diz que um abismo, ele procura um outro abismo. Um abismo chama um outro abismo. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque muitas vezes por trás disso está o diabo, sabe? Aí encontra um irmão amargurado, encontra o outro amargurado, encontra um outro triste. Daqui a pouco está uma confusão na célula, na igreja. Se você está com o coração amargurado, procure resolver a situação, seja com quem for. Não se alie, não compartilhe com outra pessoa amargurada, porque isso tende a piorar. Então, se você percebe que o seu coração está começando a ficar amargurado e vem uma outra pessoa com o coração amargurado, é verdade, não é? A gente não adianta mesmo, isso sempre vai acontecer, não vão dar bola para ti. Fique atento, porque quem sabe por trás disso está o diabo para querer minar a sua fé, a sua confiança em Deus, a sua firmeza em Deus. Por fim, na parte do mês passado, eu falei para vocês também que nós precisamos tomar cuidado com o nosso cansaço, seja ele espiritual ou mental. Minha gente, esse ano que foi um ano, né? Foi um ano atípico, diferente, mas não menos cansativo. Você sabe que o diabo trabalha em cima do nosso cansaço. Olha, quantas vezes a gente cansado, até com a família fica ríspido. A gente precisa tomar cuidado, porque o diabo trabalha em cima do nosso cansaço. Quando você perceber que está cansando emocionalmente, tem que dar um jeito para, como diz o irmão, desopilar. Desopilar. Você tem que dar um jeito, não importa o que vão dizer. Você está cansado mentalmente, você precisa buscar um refúgio, um refrigério. Viu que o casamento está cansando, que a relação da família está cansando, tem que tirar um jeito para a família ser preservada, a família descansar. Digam amém. Você pode aplaudir o Senhor, faça isso com alegria. Vamos lá então para Efésios capítulo 6, versículo 10, eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos estar seguindo aqui os textos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Queridos, mantenha a sua Bíblia aberta, porque depois nós vamos verso por verso depois. Escute uma coisa, na nossa vida cristã, na nossa caminhada com Deus, nós estamos, desde o momento em que entregamos a vida a Jesus, num conflito permanente. Ou, muito mais ainda, muito antes disto, desde quando o pecado entrou no mundo, existe um conflito espiritual entre as forças das trevas querendo dominar o coração do homem para afastá-lo de Deus. E é uma pena que no primeiro episódio do conflito do diabo com a criatura de Deus, o homem cedeu. O homem fraquejou e permitiu que o pecado entrasse no mundo. A partir daí, tem havido um conflito constante, uma guerra constante, entre o ser humano querendo se aproximar de Deus e o diabo puxando ele para o abismo. Existe uma guerra constante em tudo o que vamos fazer, seja na ordem humana. Você que está num trabalho, eu tenho certeza que você no seu trabalho, você enfrenta dificuldades. Às vezes eu vejo pessoas que elas dizem assim: se eu mudasse de trabalho, eu teria mais paz. Se eu mudasse de emprego, eu teria mais paz. Não vai ter. Você vai mudar, até nos primeiros dias pode ser diferente, mas depois segue
porque são seres humanos. Aí algumas pessoas dizem assim: se eu trabalhasse na igreja, é o meu sonho trabalhar na igreja, integral na igreja, como seria maravilhoso? A mesma coisa, porque tem responsabilidade, tem as lutas, tem situações, não é? Lida com os irmãos e aí vai. Não é brincadeira, não é? Eu nunca vou me esquecer do irmão Silvar, quem se lembra dele. Teve um ano aqui que nós ficamos sem o caseiro, sem alguém para ficar. E foi um final de ano, assim, novembro, dezembro, e se apertou ali os espetáculos de Natal, o ensaio, e era um tumulto. As 400 pessoas ensaiando na volta, e teatro, dança, louvor, coral. E ele estava aqui ajeitando, aí um chamava ele para uma escada, um chamava ele para mexer numa luz, outro chamava. Chegou uma hora que ele, nunca vou esquecer, ele disse: pastor, vou me deixar doido. Eu não quero mais saber de ficar aqui. Arrume outra pessoa. Olha, Deus seja louvado pela vida do irmão Milton, né? Porque ele é muito paciencioso. O que mais durou até hoje aqui. Não é fácil, um chama para um lado, um chama para o outro, mexe uma coisa. Ele disse assim: não, pastor, eu vou enlouquecer. Eu já tenho um pouco cabelo, estou perdendo meus cabelos aqui num mês. Deixou, ele disse: não, pastor, não quero mais. Eu disse: não, tudo bem. Aí chamei, acho que o Fabiano, para me ajudar aqui uns dias, até eu achar uma outra pessoa. Então, veja, não é brincadeira. Às vezes algumas pessoas dizem assim: eu vou trabalhar por conta. Eu vou trabalhar por conta, aí sim eu vou descansar. Você que trabalha por conta, você é o seu patrão. É luta também, é responsabilidade também. Se você não trabalhar, você não ganha, então muito mais ainda. Então a vida nesse mundo, nos aspectos humanos, é uma batalha. O casamento diariamente para manter é uma guerra, é uma batalha. Casamento não é só love, não é só flores. Coisa mais linda, né? Tem umas pessoas que dizem assim: pastor, por que o senhor não tem mais uns 3 filhos? Eu gostaria, mas como é que eu vou manter mais 3? Né? Fralda, leite, cuidado e atenção. Não é tão simples assim, sabe? A vida não é tão simples assim, tem as responsabilidades. Se no âmbito emocional, humano, nós enfrentamos lutas, guerras, conflitos, você imagine no âmbito espiritual. É muito sério. O apóstolo Paulo, quando está encerrando a carta aos Éfeso, a igreja de Éfeso, Paulo está em Roma. Paulo está aqui em prisão, esperando o julgamento, quando ele seria decapitado. Você imagina então a luta espiritual que Paulo está tendo aqui. Somente um homem que está fortalecido em Deus, está preso por causa do Evangelho, consegue dizer assim: meus irmãos, para encerrar a conversa, para mim terminar a carta, para terminar o assunto, no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Há outras versões, e o original vai falar também disso no grego, não é? Que é: fique firme. Eu gosto muito dessa frase. Vamos firmes. Eu gosto muito de usar essa frase. Vamos firmes. No final das contas, o apóstolo Paulo está dizendo assim: no demais, irmãos meus, estejam firmes no Senhor. Vocês precisam estar firmes no Senhor. Meus irmãos, dias depois dessa carta, o apóstolo Paulo seria decapitado. Ele precisava estar firme para motivar os irmãos em Éfeso e, consequentemente, nós, hoje, 2000 anos depois. Só um homem que realmente estava firme em Deus. E aqui está uma primeira verdade que a igreja do Senhor sabe e precisa usar. Queridos, em nome do Senhor, sua firmeza e a minha firmeza precisa estar na recomendação do apóstolo. A nossa firmeza precisa estar no Senhor. Você pode aplaudir a Ele? Faça isso com alegria. Olhe, só realmente o Senhor é inabalável. Somente o Senhor é inabalável. Deus não se abala. As pessoas se abalam, seja elas quem forem.
o mais ungido, o mais poderoso, a profetisa, o profeta, o cospe-fogo, seres humanos. Quem não se abala é Deus. Então, a nossa firmeza precisa estar no Senhor. Igreja de Deus, tenha amigos, tenha irmãos, façam parcerias, ame seu marido, ame sua mulher, seus filhos, sua igreja, a instituição na qual você faz parte, mas acima de qualquer coisa, esteja firme no Senhor, de verdade. Que a sua firmeza não esteja na igreja, nas pessoas, na religião, nem em você mesmo. Porque no final das contas nós não nos garantimos, somos seres falhos e faltantes, mas Deus permanece o mesmo. A Bíblia diz que Deus, de geração em geração, Deus permanece o mesmo. Você pode aplaudir a Ele? Por favor, faça isso com alegria. Você se fortalece em Deus, você fica firme em Deus. Ficar firme é manter a sua posição. Eu aceitei Jesus, e passo o que passar, e vou continuar servindo a Ele. Quando o apóstolo escreve essa parte para Éfeso, ele está tendo em mente uma batalha. Ele está tendo em mente um exército. Ele está tendo em mente uma luta, uma peleja. Então, eu tenho uma convicção de que ele está projetando, enquanto escreve na sua mente, a prontidão de um soldado que tem que manter a linha. Se você já assistiu aqueles filmes de guerra, a importância da linha de frente não baixar a guarda, se manter firme. A linha de frente que vai proteger a linha posterior, a linha que está atrás. Você se manter firme para segurar. Então, querido, primeiramente, mantenha a sua firmeza em Deus. Mantenha a sua firmeza no Senhor. Meus irmãos, nós vemos uma geração de pessoas vacilantes. Elas aceitam a Jesus aqui aos montes. Na mesma semana, o Léo, com toda a equipe da consolidação, a gente liga. Daqui a pouco elas se somem, sabe? As pessoas, elas começam na obra de Deus, daqui a pouco elas entregam, elas param, elas desistem. Mantenha a sua posição firme. Uma pessoa, agora aceitou Jesus, é um cristão, confessa a palavra, daqui a pouco voltou para o espiritismo, para o catolicismo. Como assim? Para o islamismo. Mantenha a sua fé, mantenha a sua posição, mantenha a sua postura. Você, pai, é muito importante você manter a sua confissão de fé. Porque, olhe, muito mais do que ouvir o pastor, os seus filhos vão ouvir você, eles vão seguir você. O pastor pode estar aqui de domingo a domingo, pregando para os seus filhos. Os líderes dos adolescentes, das crianças, dos jovens, podem estar aqui ensinando seus filhos, mas se o pai diz assim, não quero mais saber, é raro os filhos que se mantêm. Eles vão seguir os seus pais. Então, pais, mantenham a sua posição em Deus, mantenham a sua firmeza em Deus. Mães, nesta manhã de Santa Ceia, eu peço a vocês, em nome do Senhor, mantenha a sua firmeza no Senhor. Seus filhos são importantes. Nessa semana eu me alegrei muito no Espírito. A pastora tem um parente. Nós falávamos disso ontem. Foi ontem que falamos disso? Sim, foi ontem. E eles tinham uma criança pequena, 1 ano, 2 anos, uma coisa assim, uma princesa, uma lindeza. E ele até é irmão da dona Irma, alguns devem conhecer, o tio Ataíde. E ele, de madrugada, à tarde da noite, saiu com uma criança que estava com febre, e eu sei que deu uma situação, ele bateu o carro, meus irmãos, e a criança veio a óbito. Uma tragédia muito grande, uma tragédia na família muito grande. Olha, não foi fácil. Mas, meus irmãos, eu estou na família há quase 23 anos, e quando eu soube disso, até eu fui lá orar com eles, mas
já tinha passado esse episódio, é um homem de Deus, uma família de Deus. Sabe, queridos, e os anos se passaram, e aquele homem firme em Deus, um dia, quem sabe, ele vem aqui testemunhar para nós. Várias vezes já vieram aos nossos cultos, eles um dia, quem sabe, vêm para cá, porque eles têm um pezinho aqui. Eles são muito queridos. Meus irmãos, e aquele homem firme, e ele segurando a esposa, e sabe, eu sei que eles passaram aquele momento difícil. E ontem a família lá, eu estava com uma parte da família almoçando, e aí a irmã testemunhou e disse assim, sabe que uma das coisas que fez ela ficar firme em Deus, a mãe da criança, que quem sabe se ela tivesse viva, se a criança estivesse viva, talvez a mãe estivesse desviada, poderia se desviar. Mas ela disse uma coisa muito interessante, o que manteve a mãe firme em Deus e passar aquele processo difícil foi que ela precisava se manter salva para ver a filha na eternidade. Olha que interessante isso. Que interessante isso. Para ver a filha no céu. Porque se ela se desviasse, ela iria para o inferno. E não veria a filha salva. Então, ela, sabe, usou aquilo como uma força, uma ferramenta para dizer, eu preciso me manter firme. Porque a minha filha partiu criança, está salva. Eu quero ver ela no céu. E para mim ver, eu tenho que estar salva também. Então eu vou me segurar. E ela testemunha de que uma das coisas que manteve ela firme foi essa decisão de querer ver a filha no céu. Olha, pais e mães, nesta manhã, eu peço encarecidamente a vocês, se mantenham firmes em Deus, para que seus filhos tenham um futuro com Deus. Depende de você, depende de mim. Pais, mães, estejam firmes em Deus. Que seus filhos possam crescer, não só sendo trazidos para a igreja, mas sendo levados para Deus. Leve seus filhos até Deus. Incentive eles nas coisas da igreja, nas coisas de Deus. Foi muito bacana ontem foi um mini retiro, né, pastor Arnoldo, lá na Serra, e foram muitos jovens, isso é muito bom. Sabe, quando a igreja promover ações de encontro, reencontro, retiros, pais, apoie, faça o máximo, se mantenham firmes em Deus, no Senhor, na força do seu poder, pela sua família, porque se você, mãe, cair, seus filhos vão desabar. Se você, pai, recuar, sua família vai recuar. Então, nessa manhã, eu peço aos pais que aqui estão, se mantenham firmes, mantenham a sua posição em Deus, e aí você verá a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre sua família. Você pode aplaudir a Ele, faça isso com alegria. Se revista do poder do Senhor, diga amém. Se revista do poder de Deus. Queira o poder de Deus sobre sua vida. Queira o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Pais, ore com os seus filhos. Ore em casa. Leiam a Bíblia com eles. Ensine eles que o Deus que vocês servem é um Deus que não que você carrega Ele para um lado e para o outro, e leva e põe no andador, não, mas o Deus que o pai serve, que a mãe serve, é o Deus que nos carrega, que nos toma pela mão, que nos toma no colo e que cuida de nós, amém? Você pode adorar a Ele, faça isso com uma alegria, que coisa boa. Versículo 11 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Queridos, Deus tem uma cobertura para você, uma armadura, uma proteção. Depois nós vamos descrever, na próxima ceia, eu quero descrever essa armadura com mais tempo. Escute uma coisa, a armadura que Deus tem serve para você. Quando Davi foi lutar contra Golias, o rei Saul pegou a armadura dele e deu para Davi experimentar. Não coube, não deu.
Aquela armadura também seria útil, porque demonstraria o poderio do rei, mas não coube. Não coube em Davi. Porque Davi estava acostumado a lutar com os animais para proteger as ovelhas de forma livre, simples, não é? Ele estava acostumado de uma maneira. Obviamente, quando ele cresceu, se tornou um grande general, um grande guerreiro, ele usou a armadura, não tenha dúvida disso. Mas escute uma coisa, Deus tem uma armadura para você. Está aqui, está descrito, pelo menos 7 elementos estão aqui que compõem essa armadura, que Deus quer que como igreja nós usemos. A armadura de Deus, a proteção de Deus, que Ele quer dar para o seu povo, para nos guardar das ciladas do diabo, das astutas ciladas do diabo. Com essa armadura, nós temos condições de resistir às investidas de Satanás. Sem ela, a gente fica à mercê, desprotegido. Que a gente possa em Deus receber essa armadura. Eu vos convido para essa semana você fazer uma leitura em Efésios 6, não é? A partir do 10 e ler, e quando for no mês que vem, nós estaremos falando melhor sobre essa armadura do Senhor para a nossa vida. O certo é que Deus tem uma armadura para você usar e para vencer as astutas ciladas do diabo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor com alegria? Faça isso em nome do Senhor. Eu quero convidar você para orar, se coloque em pé, vamos orar ao Senhor nesse momento. A oração é parte importante para nós vencermos as ciladas do inimigo. E eu quero que você ore para que Deus abra os seus olhos, abra os nossos olhos, para vigiarmos com os laços do diabo, para vigiarmos contra as setas, as ciladas do diabo. Sabe que nós precisamos, dentro aqui das ferramentas que compõem a armadura, existe o capacete, existe o escudo, couraça, tudo isso é símbolo de proteção contra os dardos inflamados do diabo, os dardos incendiários do diabo. Escute uma coisa, o diabo quer colocar coisas na sua mente, que a igreja não ama você, que o esposo não ama você. Será se Deus tem um chamado comigo? Será se é para mim estar na igreja mesmo? Será se Deus me quer aqui? Será se Deus me quer nisso? Sabe? Muitas setas inflamadas para consumir teu sonho, para consumir teu chamado. Nessa manhã você precisa ouvir isso. Não aceite as setas do diabo. Não aceite os dardos inflamados do diabo. O que Deus tem para ti, Deus tem. E Deus tem nesse lugar. E Deus tem com a sua família. Os planos de Deus na sua vida, eles não serão frustrados. Digam amém. Vamos orar em nome do Senhor. Amado Deus, nessa manhã, nós queremos essa cobertura, nós queremos essa proteção, nós desejamos esse revestimento de poder. Trabalha, Senhor, poderosamente em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família. Que seja o Senhor, Pai, a nos manter firmes. E nós queremos estar, Senhor, firmes em Ti, no Senhor, na força do Seu poder. Toma nas Tuas mãos a nossa vida, nos abençoe grandemente, revestindo o nosso coração do Teu Espírito Santo. Sê conosco, Pai, em nome do Senhor, é o nosso pedido, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Digam amém. Tome seu assento por um momento, nós vamos preparar a nossa contribuição, nós já vamos ceiar. Meus irmãos, eu não sei se você